E aí, meu amigo, você que está no Facebook, você que está no YouTube, você que está no Instagram assistindo a gente, obrigado aí pela audiência, obrigado também, né, por me atenderem na questão do YouTube, né? Tô vendo que está aumentando o número de inscritos no canal do Cardinô no nosso YouTube. Até porque a gente vai começar a fazer transmissão praticamente todo dia, né? E aí, se você não quer perder essas informações, por favor, fique aí atento e siga em frente com a gente. Bom, nas últimas horas nós tivemos diversas novidades aqui no Recife, na região metropolitana, em todo o Brasil, principalmente por conta desta Omicron, que no país já é a maioria, mais de 58% dos testes já mostram que a variante Omicron é a predominante no Brasil, e a situação da Omicron é uma coisa assim surpreendente, né? Aliás, no início da pandemia eu dizia, olha, se você quer fazer alguma coisa, combina antes com o vírus, tá? E teve gente que não combinou, começou a passar os pés pelas mãos e deu foi em operação da Polícia Federal, Ministério Público Federal, tem gente pendurada aí, talvez até na eleição aí saia prisão. E olha o que eu estou dizendo, hein? Olha o que eu estou falando. E nas últimas horas, até o prefeito do Recife, João Campos, ele anunciou que está com Covid. É a segunda vez que ele pega Covid. Ele teve a doença pela primeira vez em janeiro de 2021. Bom, disse que está bem, está só com alguns sintomas leves, né? E também revelou que alguns familiares estão com Covid. Agora, o prefeito não disse quais os familiares que estão com Covid. O prefeito teve Covid pela primeira vez em janeiro de 2021. E na época a namorada dele, a deputada federal Tabata Amaral, também testou positivo. Assim como da outra vez em que o prefeito teve Covid, né? Ele disse que coordenou e acompanhou as ações da prefeitura e vai, desta mesma maneira, acompanhar as ações da prefeitura. Disse que pede a proteção de Deus, com muita fé, muita crença na ciência, vai atravessar esse momento. Bom, ele tomou as 2 doses da vacina contra a Covid, tem defendido também a importância do imunizante contra a doença. Como tomou a segunda dose da Pfizer em outubro de 2021 e a cidade adota um intervalo de 4 meses para a aplicação do reforço, só agora em fevereiro o prefeito vai poder receber a terceira dose. Atualmente, a terceira dose aplica o imunizante em pessoas a partir dos 12 anos. E a prefeitura informou que já começou a organizar a logística para vacinar crianças de 5 a 11 anos quando as doses para esse público chegarem. A cidade não vai exigir a prescrição médica, o que o Ministério da Saúde também aboliu. Você vai ver ao longo da nossa programação aqui no YouTube, Facebook, Instagram, nas nossas redes sociais. Agora presta atenção, nós vamos colocar exatamente o que disse o prefeito em suas redes sociais. Acompanhe. Bom dia, pessoal. Hoje, dia 6 de janeiro, testei positivo para a Covid. Vou seguir o isolamento aqui da minha casa, como mandam as autoridades de saúde. Estou bem, com sintomas leves, assim como alguns familiares que passamos o Réveillon juntos e também testaram positivo. E vamos seguir também trabalhando, assim como da outra vez que eu tive Covid, de maneira remota eu pude acompanhar e coordenar as ações da prefeitura e vou seguir dessa mesma forma. Então peço a proteção de Deus, com muita fé e crença também na ciência, a gente vai atravessar esse momento e eu vou dando aqui notícias para vocês. Valeu. Bom, vocês ouviram aí o prefeito, e aí eu queria lembrar que o prefeito estava com a namorada, com a família toda, foi inclusive muito polêmico nas redes sociais, estava em Fernando de Noronha, né? Voltou agora e voltou doente. Imagina, né? Ele foi se divertir em Fernando de Noronha e quando retorna testa positivo para Covid, mesmo estando vacinado 2 vezes. E é exatamente nesse ponto que eu gostaria de comentar com vocês que a entrada no arquipélago de Fernando de Noronha voltou a estar condicionada à apresentação, além do comprovante da vacinação, do teste PCR, aquele teste RT-PCR negativo, que deve ser realizado no máximo 48 horas antes do embarque.
A medida, segundo a gestão lá da ilha de Fernando de Noronha, visa trazer maior segurança para moradores e turistas e foi anunciada hoje mesmo, né, no dia que o prefeito João Campos confirmou ter testado positivo da Covid e ele estava em Fernando de Noronha, como eu disse. Outra medida que volta a valer na ilha é a obrigatoriedade do uso de máscara. Obrigatoriedade do uso de máscara. Inclusive o uso de máscara estava liberado em espaços públicos ao ar livre. Agora nem nisso, nem ao ar livre você vai poder andar sem máscara em Fernando de Noronha. A comprovação do exame se junta à obrigatoriedade da apresentação da carteira digital de vacinação com 2 doses de qualquer um dos imunizantes aprovados pela OMS, inclusive o imunizante da Janssen. O reforço no protocolo passa a valer já a partir do dia 13 de janeiro. Para crianças de 7 a 11 anos que ainda estão fora do esquema vacinal, basta a apresentação do RT-PCR. Agora você vê, quando citam aí a questão da criança, daqui a pouco a gente vai voltar nesse caso da vacinação da criança, né? Vacinação de crianças de 5 a 11 anos. Você vê que muitos pais nas nossas redes sociais estão dizendo que não vão vacinar. Eu acompanhei vocês que assistem o nosso programa e digo, você tem todo o direito de vacinar, todo o direito de não querer vacinar. Tem a questão da comorbidade, se seu filho, sua filha tiver algum tipo de comorbidade, é importante que você vacine. Agora, se não tem, aí é uma questão da sua convicção, tá? A convicção do pai. É isso que o Ministério da Saúde está deixando para que as pessoas decidam. Mas aí vejam vocês, se o governo vem e diz, não, só pode entrar na escola se estiver vacinado, me diz. E agora? Como é que fica? Outra situação, a vacina contra a cepa H3N2, que é a gripe, vai chegar em março, foi o que disse o ministro da Saúde. As vacinas para essa nova cepa do vírus influenza, que é a H3N2, deverão chegar ao país em março. A informação foi dada pelo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, e segundo ele, a equipe do Ministério da Saúde está acompanhando os casos para avaliar o impacto. Mesmo vale para casos de flurona. Você já ouviu falar dessa flurona, não? Sabe o que é flurona? É o nome dado à infecção simultânea pelo novo coronavírus e pela cepa H3N2. Furona. Já pensou, não? Lembrando que Pernambuco confirmou 31 casos de co-infecção da Covid-19 e influenza H3N2 até hoje. Ou seja, a pessoa não apenas se infectou de Covid de novo, né? E você sabe, mesmo vacinada, como o prefeito João Campos, se infectou de novo pela Covid, como também pegou o vírus da gripe. E desse total, apenas um paciente de 77 anos teve a síndrome respiratória aguda grave e necessitou de um internamento hospitalar. Até então, o Estado não havia divulgado o registro de pessoas com as 2 doenças ao mesmo tempo. As informações foram do secretário estadual de saúde, André Longo. Ele deu uma entrevista no Recife. Diz que está vivendo uma fase de aceleração da epidemia. Sabemos que a co-infecção é possível desde 2020. O secretário disse que não havia até então a circulação da influenza, quando passou a circular agora, com até muito mais força que a Covid. É natural, disse o secretário, que as pessoas tenham contato com os 2 vírus. André Longo também declarou que ter a influenza e Covid ao mesmo tempo não significa ser um caso mais grave que ter apenas uma das doenças, né? As cidades estão cancelando o carnaval. Aquela história que eu falei no início aí da nossa programação, né? Esqueceram de combinar com o vírus. Olinda, por exemplo, a prefeitura prometeu pagar auxílio a ambulantes, entidades e grupos de artistas que representam a cultura popular. A prefeitura de Olinda também anunciou a destinação de investimentos para incentivar a realização de eventos culturais na cidade de Olinda. Um aporte inicialmente que seria de 3 milhões de reais. Lembrando que no Recife houve a suspensão de carnaval total
né? Carnaval total. Várias cidades estão suspendendo o carnaval, inclusive aqueles municípios que estão teimando em colocar o carnaval estão levando na cabeça. É o caso do Rio de Janeiro, que suspendeu os blocos na rua, mas está tentando colocar o carnaval na Marquês de Sapucaí, nas escolas de samba. E aí eu fico aqui perguntando, você está indo em show ou não? Você está sendo testado? Hã? É show para todo lado, né? Todo dia um cantor diferente tá com Covid. Assim como testou positivo o prefeito. E todos eles vacinados, viu? Todos eles vacinados. Você está acompanhando essa situação? Pois bem, o Recife, que teve que suspender o carnaval, tem 83% da população totalmente vacinada, tá? Totalmente vacinada. Bom, e agora deixa eu falar aqui sobre a vacinação das crianças. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, anunciou que até o dia 13 deste mês começam a chegar as primeiras doses das vacinas para as crianças. É a vacina da Pfizer. Essa vacina é uma vacina atenuada. Ela tem 1/3 da dose da vacina para adulto. Nossas crianças de 5 a 11 anos, que são o futuro do nosso Brasil, e a eles nós dedicamos toda a nossa atenção e compromisso, merece uma ênfase especial, até porque esse público precisa ser atendido com uma vacina específica, e essa vacina foi desenvolvida pela indústria Pfizer-BioNTech, uma vacina que tem uma dosagem diferente, equivalente a 1/3 da dose da vacina que é aplicada nos adultos, e isso foi testado através de ensaios clínicos e já logrou aprovação em agências sanitárias respeitáveis, a exemplo do FDA, a exemplo da Associação da Agência Europeia de Medicamentos, EMA, e agora teve o aval da Anvisa. Portanto, a Anvisa atestou a segurança regulatória. Então, essa vacina foi aprovada pela Anvisa e logo que a vacina foi aprovada pela Anvisa, o Ministério da Saúde, como é do conhecimento de todos, fez uma recomendação, colocou essa recomendação em consulta pública, houve uma contribuição muito vasta da sociedade brasileira, de sociedades científicas, e depois nós fizemos uma audiência pública, uma audiência que teve uma participação de especialistas das várias correntes, a participação do CONAS e do CONASEMES, a participação do Conselho Federal de Medicina, do Conselho Nacional de Justiça, do Conselho Nacional do Ministério Público Federal e a par das informações obtidas da consulta pública, do posicionamento dos diversos especialistas na audiência pública e em atenção ao que foi decidido por Sua Excelência, o ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, e ao que nós havíamos nos comprometido, estamos hoje aqui para anunciar as condições para que a vacinação em crianças de 5 a 11 anos ocorram. O ministro da Saúde também disse que até o presente momento já distribuiu com todos os estados e municípios 400 milhões de doses de vacinas. Já atingimos, considerando a população acima de 12 anos, mais de 80% da população brasileira imunizada com 2 doses. Nós fomos pioneiros a nível mundial na aplicação de doses de reforço. Nós já distribuímos cerca de 20 milhões de doses de reforço. Os nossos adolescentes, 75% já receberam a primeira dose, 35% já receberam a segunda dose, e o reflexo disso, além das outras políticas públicas que foram executadas, como o fortalecimento da atenção primária, como o fortalecimento da assistência especializada à saúde, com habilitação de leitos de terapia intensiva, que passaram de 23 mil e em caráter de habilitação extraordinária para cerca de 42 mil leitos. E agora, ultimamente, aprovamos para ficar com uma habilitação definitiva mais 6.500 leitos de UTI, ao custo de cerca de 2,6 bilhões de reais.
deixando um legado permanente para o Sistema Único de Saúde. Durante a entrevista, o secretário do Ministério da Saúde, Arnaldo Medeiros, falou sobre os casos oficiais de Covid em crianças de 5 a 11 anos, essa faixa etária que vai ser beneficiada com a chegada dessas vacinas, e também falou sobre os óbitos, viu? Quando a gente olha no intervalo etário que nos interessa, né, na questão de hoje, que é exatamente o intervalo de 5 a 11 anos, nós tivemos que casos de SRAG por Covid-19 neste intervalo etário foi de 6.324 casos, representando uma taxa de incidência de 30,7. Quando a gente olha essa taxa de incidência no total, isso representa 0,34% do total dos casos de SRAG por Covid entre todos os pacientes de 5 a 10 a 11 anos de idade. Nesse slide, nós vemos, portanto, os dados com relação aos óbitos por SRAG, por faixa etária no Brasil, de março de 2020 a dezembro de 2021. Nós vemos que na faixa etária específica, né, por óbitos por SRAG das mais diversas etiologias, tivemos 766 óbitos, mas quando a gente olha para os óbitos por SRAG por Covid-19 neste intervalo etário, nós tivemos 311 casos. Né? Isso dá uma taxa de mortalidade de 1,5, e quando a gente olha para a taxa de letalidade, verificamos que a maior taxa de letalidade por óbito por SRAG por Covid, obviamente, nos indivíduos mais idosos, né, acima de 80, de 90 a mais, e a menor taxa de natalidade que temos é na faixa de 5 a 11 anos, que corresponde a 4,9%. Logo em seguida, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, fez uma comparação dos casos nos últimos 6 meses do Brasil e demonstrou que aqui no Brasil os casos de Covid em crianças de 5 a 11 anos de idade estão em queda, o que não acontece em outros países, no caso da Rússia, Alemanha e Estados Unidos. Durante a pandemia, a cada 2 dias tínhamos um óbito de criança de 5 a 11 anos. Claro que se considerar o período todo, se fizer essa conta, pode-se dar essa interpretação. Mas nos últimos 6 meses, o que nós assistimos foi uma queda muito forte do número de óbitos, de tal maneira que hoje, no mês de dezembro, que nós nos deparamos com essa análise, não é esse dado, de um óbito a cada 2 dias. Muito pelo contrário. Nós temos um cenário cujo nível de óbitos caiu expressivamente, fruto do controle da pandemia em nosso país. Então, o que acontece no Brasil é diverso, por exemplo, do que está acontecendo em países como os Estados Unidos, onde nós temos um aumento do número de óbitos. Até mesmo na Alemanha, na Rússia. Tá? Então, no Brasil, nós temos um cenário da pandemia mais equilibrado. Não é só no Brasil, também aqui em outros países da América do Sul, na Argentina, no Uruguai, no Chile. A Argentina e o Chile já começaram a imunização de crianças, mas com um outro imunizante que não logrou aprovação na Anvisa para aplicação no Brasil e também não logrou aprovação em outras agências sanitárias que são rotuladas como agências que têm uma maturidade regulatória maior, de tal sorte que é um pouco diferente do contexto brasileiro. Uma das preocupações do Ministério da Saúde, e isso foi colocado pelo secretário do Ministério da Saúde, o Medeiros, é que algumas comorbidades podem complicar a Covid-19 nas crianças. Observe. Mas quando a gente cruza esses dados de Covid-19 no Brasil, de março de 2020 a dezembro de 2021, tanto de casos como de óbitos, né, nos intervalo pediátrico, por assim dizer, de 0 a 4 anos, de 5 a 11, de 12 a 17, e focalizando exatamente na coluna que fala especificamente do intervalo etário que nos interessa, a gente vê quais são as principais comorbidades associadas aos casos de
de SRAG por Covid-19, no qual asmas e doenças neurológicas crônicas se constituem talvez as principais comorbidades. Quando nós olhamos para os óbitos nessa faixa etária, a gente verifica que, portanto, as doenças, os imunodepressivos e as doenças neurológicas crônicas se constituem as principais comorbidades associadas aos óbitos neste intervalo etário por SRAG e por Covid. Quando a gente olha, analisa os dados do Sistema de Informação de Mortalidade por desfechos de óbitos totais e óbitos tendo Covid como causa básica, segundo o nosso CID-10, nós temos primeiro uma curva que mostra o total de óbitos no Brasil desde 2010 até 2021, e na primeira coluna dessa tabela nós temos os números de óbitos no intervalo etário de interesse desta coletiva, que é exatamente de 5 a 11 anos, onde a gente vê que claramente, ao longo do tempo, você teve uma redução do número total de óbitos neste intervalo etário. A causa básica de óbito de crianças de 5 a 11 anos no Brasil, desde 2017 a 2021. Claro que em 2020 e em 2021, você vê que claramente as principais causas de óbitos em crianças nesse intervalo etário foram exatamente por Covid-19, quando a gente olha, portanto, a tabela. A terceira causa, na verdade, tanto de 2020 a terceira causa, em 2021, a segunda causa de óbito neste intervalo etário. E nesse slide nós mostramos, portanto, as 20 principais causas associadas aos óbitos por Covid-19 em crianças de 5 a 11 anos, por CID, e a gente verifica, portanto, tanto de 2020 como 2021, que entre a outra comorbidade associada, existe importante sim a obesidade. E por óbito, segundo outras causas associadas, a gente verifica que a diabetes mellitus, a insulino-dependente e a diabetes mellitus não insulino-dependente, diabetes do tipo 2 e as cardiomiopatias, corresponde também a um número importante com relação ao número de óbitos de outras causas associadas com Covid-19. A secretária de Covid do Ministério da Saúde, Rosana Leite Mello, falou sobre as prioridades das crianças que devem ser vacinadas antes contra a Covid-19, essas vacinas da Pfizer que estão chegando. E as vacinas devem ser aplicadas seguindo fielmente aquelas normas recomendadas pela Anvisa, com todos aqueles critérios. E que nós sugerimos, sim, alguma ordem de prioridade, lembrando que as duas primeiras são as prioridades norteadas por dispositivos legislativos, no caso, as crianças com comorbidades, deficiências permanentes, os indígenas, os quilombolas. Também recomendamos que sejam priorizadas as crianças que vivem em lar com pessoas com alto risco para evolução grave de Covid-19, embora as crianças elas possam ter doenças assintomáticas, oligossintomáticas, elas podem transmitir, então seria uma proteção a mais dessas pessoas imunossuprimidas e esses adultos que, embora eles estejam também imunizados, isso não impede que eles possam ter outra infecção, então é o cuidar. E, na sequência, as crianças sem comorbidades, a gente também recomenda iniciar pelas crianças mais velhas, não só aqui, porque elas, comparativamente com as crianças um pouco mais jovens, elas apresentam um pouco mais de sintoma, e também as crianças que saem mais, que têm mobilidade, que vão para as escolas. Porém, isso vai ser decidido, principalmente esses que não são regidos por lei, pela ponta, ou seja, a parte do município que vai definir como que ele vai fazer essa vacinação. O intervalo. Por que nós decidimos colocar a obrigatoriedade do intervalo de 8 semanas? Se na bula está 3 semanas. Todos sabem que os estudos demonstraram, principalmente em adultos, que um intervalo a maior de 3 semanas há uma maior produção dos anticorpos neutralizantes, ou seja, nós temos um benefício maior. E se nós não estamos em um ambiente, no cenário epidemiológico, onde haja uma necessidade premente de se completar o esquema vacinal primário,
é muito melhor para qualquer indivíduo que esse intervalo ele se amplie, que não seja de 21 dias, que seja de 8 semanas. Isso serve tanto para adultos como para crianças. E nas crianças tem algo que nós trazemos a maior. Como foi bem apresentado ontem, as crianças elas têm sim um risco de miocardite, é um risco, é raro, mas nós queremos que esses riscos nessas nossas crianças sejam o menor possível. Nós queremos minimizá-lo ao máximo. E os trabalhos demonstram que, se a gente ampliar esse espaço de tempo, que for acima de 21 dias, até 8 semanas, esse dá uma maior proteção para se ter esse efeito adverso. Então, por isso que o Ministério da Saúde, além desses trabalhos feitos em adultos, nós também temos esses trabalhos que demonstram que o risco dessa criança, se porventura desenvolver uma miocardite, ele é menor se tomado com intervalo de 8 semanas. E aqui nós trazemos só alguns exemplos, né, de outros países que adotaram não só esses intervalos distintos, né, que variou de 3 semanas a 8 semanas, a depender não só do cenário epidemiológico, mas também de algumas características peculiares dessa população. E logo em seguida o ministro respondeu algumas perguntas, né? O pessoal aí, jornalistas, botaram quente no ministro. Acompanhe. O presidente Jair Bolsonaro, em seu pronunciamento de final de ano, o que é que ele disse? Ele falou claramente que todos os pais que desejassem vacinar seus filhos teriam a vacina. E ele deixou claramente que essas políticas eram traçadas pelo ministro da Saúde. Eu sou o ministro da Saúde escolhido por ele. O regime é presidencialista. E o presidente me questiona, me consulta. E qual é o meu papel? Meu papel é subsidiar o presidente com as melhores informações para que as melhores decisões sejam tomadas, né? E nós temos um apoio muito grande do presidente da República. Apoio expresso, por exemplo, agora, nesse contrato, foram gastos cerca de 6,9 bilhões de reais para a aquisição de 100 milhões de doses da vacina da Pfizer. Será que o presidente é contra vacinação? O que o presidente defende é a liberdade das pessoas escolherem se querem ou não se vacinar. Esse é o ponto de vista do presidente da República. E eu entendo que a nossa campanha de vacinação ela tem esse sucesso extraordinário porque as pessoas são livres para escolher a vacinação. E o brasileiro tem uma tradição de buscar as vacinas, né? Por isso que a gente vai tão bem em relação à campanha, né? E em relação também ao enfrentamento à pandemia da Covid-19. Vejam vocês, em 6 meses, uma queda de 90% dos óbitos. Claro que isso não se deve somente a esse ministro, mas alguma parcela nesse sucesso eu tenho. Pelo menos eu trabalho para isso, diariamente, em vez de ficar aí só jogando palavras fora, né? E a gente prefere trabalhar. As críticas fazem parte. Quem não quer ser criticado, não assume essa cadeira que eu estou sentado aqui. Como é que o senhor viu esse recuo do senhor, que o senhor era tão veemente, né, nessa ideia da prescrição médica e, de repente, teve audiência, teve isso? Sou veemente em relação à aplicação correta dos recursos públicos. Isso aí eu sou veemente. E na apropriação das políticas públicas que são colocadas em prática. Em relação à prescrição, foi colocada uma consulta pública. E essa consulta pública, alguns disseram que era tolice. Eu vi por aí. Então, quem diz que é tolice é porque não está feito ao processo democrático. E nós ouvimos a sociedade, nós ouvimos os especialistas, na audiência pública, todos viram. Foi transmitido pelo canal estatal, pela EBC. Um debate de altíssimo nível, onde os diversos posicionamentos foram ali externados. Inclusive o posicionamento do Conselho Federal de Medicina, né? Dr. Donizete, que era representante do Conselho Federal, ele disse claramente que competia o médico a contraindicação ou a indicação da comorbidade, né? Então, não é recuo, isso não é recuo, isso faz parte do processo decisório. Foi feita uma recomendação. Se fosse para nós tomarmos a decisão naquele momento, nós não teríamos feito consulta pública, nem audiência pública.
Primeiro, eu queria perguntar se o Ministério tem uma data, tem um dia para começar a vacinação infantil e se há uma preocupação de faltarem doses para o reforço dos adultos. Faltar dose para o reforço do adulto, não. Eu falei que nós agora completamos 400 milhões de doses, né, distribuídas, é uma marca extraordinária. Para se ter uma ideia, Malu, a COVAX Facility, iniciativa da OMS, conseguiu distribuir 800 milhões de doses, né? Ou seja, nós distribuímos metade das doses para a nossa população, que a OMS distribuiu para o mundo todo. Inclusive, nós doamos doses de vacina para a OMS. O que nós iríamos receber do COVAX Facility, nós doamos 10 milhões de doses para o COVAX Facility para ampliar a cobertura vacinal nos países que não têm vacina, né? Também doamos doses para o Paraguai, tudo isso em sintonia com a tradição que tem o Brasil de solidariedade e com o que foi pactuado pelo Ministério da Saúde, pelo governo brasileiro, no G20, né? Pelo presidente Bolsonaro e por mim, junto aos ministros da Saúde. Rodrigo, você pode falar em relação às chegadas das doses, de novo? Sim, pois não. Acho que talvez a Rosana possa complementar depois, mas não tem risco de faltar doses de reforço para os adultos. A gente vai virar o ano com aproximadamente 130 milhões de doses, né? Isso já estava previsto no nosso projeto de aquisição de doses para o nosso plano de 2022. E a gente tem também, enfim, a Pfizer entregando normalmente as doses do segundo contrato, que devem finalizar agora em fevereiro. A gente tem a Fiocruz produzindo as doses, então não há risco de faltar doses de reforço para a população adulta. A situação no mundo todo por conta dessa variante Ômicron é até certo ponto estranha, porque se você pegar os dados de mortalidade nos Estados Unidos, por exemplo, nas 24 horas, os Estados Unidos teve cerca de 2.300 mortes. É como se a pandemia estivesse começando, não é? Aquela história, não, porque a Ômicron, ela não é letal. Sei não, viu? Sei não. A gente tem que se proteger, se resguardar. Fique em paz, fique com Deus. Vamos em frente. Não esqueça de dar um like aí, né? Compartilhar, se inscrever nos nossos canais de comunicação, YouTube, Facebook, Instagram. Obrigado.